Então eu não estava preparada espiritualmente, nem emocionalmente, eu não era uma mulher madura que entendia o que o casamento era, né, e eu me casei porque eu engravidei. Que isso é o casamento, é você decidir amar todos os dias, principalmente o defeito. Deus veio e quebrou a gente, assim, ó, quebrou os 2 vasos e começou a moldar, a modelar, passamos por muitos desafios, né, mas foi para trazer luz para dentro do casamento, para trazer luz dentro da nossa casa, e eu enquanto mãe passei a ter um outro olhar para os meus filhos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Não é Treino, é Reino. E antes do bate-papo com a nossa convidada de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. É simples, só clicar nesse link que está aparecendo aqui na sua tela. E não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber em primeira mão tudo o que acontece aqui no nosso canal. A nossa convidada de hoje está vindo pela segunda vez, para vocês verem como tem conteúdo nessa mulher. Renata Bali. Rê, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. É sempre uma alegria, uma honra estar na sua frente e com a certeza de que vem conteúdo forte por aí. Ah, eu que agradeço essa oportunidade. Estar com você é sempre muito maravilhoso. Já te disse o quanto que a sua presença e olhar você, ouvir você, como que eu reajo a tudo isso, né, e me faz muito bem. Então, muito obrigada pela oportunidade. Se você não assistiu o podcast anterior com a Renata Bali, entra aí no canal e procura, porque a Renata, ela é mestre em ciências do movimento, então a primeira vez que ela esteve aqui, ela veio explicando tudo sobre o que é movimento, por que deve treinar, a forma certa de treinar, como que você desenvolve esse olhar para o seu corpo, o movimento natural, aquilo que é compatível com o ser humano. Foi assim, um podcast incrível. A Rê, ela é profissional de educação física há mais de 18 anos, como eu já falei, mestre em ciências do movimento, especialista hoje em preparação para o parto. Dentro disso tudo, a Renata criou um método chamado Método Bali e hoje ela é a idealizadora do Espaço 9 Meses. Olha, eu preciso falar para vocês quão importante a Renata foi e é na minha vida, mas principalmente durante as minhas gestações, Renata foi quem cuidou de mim, com um treinamento extremamente diferenciado e muito poderoso, muito eficiente, que traz tanta coragem para a mulher encarar esse período de gestar, que eu acho extraordinário. Se você ainda não teve filhos e tem o sonho e tiver a oportunidade, seja mãe, porque é maravilhoso. Rê, formada em educação física, né, apaixonada pelo esporte, veio do vôlei, né, tem uma carreira aí dentro do esporte, mas quando é que despertou em você esse amor pelas grávidas, esse período que é tão mágico na vida da mulher? Conta pra gente. O despertar veio na minha gestação, né, mas quando eu parei para observar, eu percebi que antes de gestar, eu atraía grávidas. Eu olhava para as gestantes com um olhar diferente, mas eu nunca me imaginei trabalhando com elas, né. E eu fiz uma leitura para trás, eu falei: "Nossa, eu atendi fulana grávida e como era gostoso, como eu tenho um carinho pela gestante", né. E na minha gestação, eu descobri o quanto que a mulher pode ser transformada nesse processo, porque eu fui transformada. E a primeira pessoa que me procurou pedindo ajuda para fazer com ela o que eu fiz comigo, aquilo mexeu tanto comigo, mas tanto comigo, que eu entendi que o meu público principal eram as grávidas. Que legal. Rê, você tem 2 filhos, né, hoje o Otávio. Otávio Bali, grava esse nome aí que ele vai ser o próximo campeão brasileiro de natação olímpico, mundial, que ele é maravilhoso. Né. Mãe do Otávio e da Helena, Aham. e cada um foi um parto, né. Sim. Otávio veio de parto cesariano, Aham. e aí a Helena veio do parto natural. Durante o parto do Otávio, você teve alguma coisa assim, te incomodou, como é que foi? Olha, a começar pelo gestar, né, então assim, o Otávio, eu não estava preparada para a chegada dele, né, eu era muito imatura, então eu não estava preparada para gestar, eu não estava preparada para parir, muito menos para ser mãe. Então eu, enquanto mulher, tive uma experiência negativa,
né. Ele foi o maior presente da minha vida, ele é uma herança, né, a gente Uhum, sabe disso. Mas a minha experiência, ela foi negativa, porque eu não estava preparada para isso. E o parto, no parto, eu passei por situações que eu não precisava ter passado enquanto mulher, mas essas, situações me fizeram crescer, amadurecer e usar aquilo a meu favor para fazer diferente numa próxima vez. Então, ao uhum. invés de eu me vitimizar, na experiência que eu tive com o Otávio, eu peguei aquela situação e pensei assim: 50% da falha foi minha, porque eu não me preparei, eu não estava madura para isso. Os outros 50% não me pertence. E eu Uhum. peguei esses 50% e falei: "Eu vou fazer diferente da próxima vez". Então eu tive a oportunidade de, na gestação da Helena, fazer diferente, desde a preparação informativa, a preparação emocional e a preparação física. Então eu fui transformada na minha gestação, até porque na gestação nós temos essa possibilidade, né, o processo de transformação, de mudança no corpo da mulher, ele é tão grande que nos permite passar por isso, e eu fui transformada fisicamente, emocionalmente, passei por uma transformação dentro do meu casamento, eu enquanto mulher, enquanto mãe, e isso tudo resultou no parto da Helena, um parto natural, muito tranquilo, com dor, tá? Com dor sim, porque Natural não dói. significa e tranquilo não significa sem dor. É, tranquilo não significa sem dor, mas com uma dor, passível de ser modulada, né. E eu fui transformada enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, nesse processo todo. Ô Rê, por que que você fala que no gestar do Otávio você não estava preparada? Eu acredito que nenhuma mãe está preparada, Aham. né, a gente não está preparado, porque não sabe, é novo, "Meu Deus, o que que Hum. eu faço com isso?", né, e talvez Uhum. mães estão nos Uhum. olhando, tipo, acabou de descobrir que está grávida, pode estar Uhum. nesse cenário, "Meu Deus, Aham. eu não me preparei, eu não sei o que que é isso, e Uhum. agora?". Como que foi pra Renata, eh encarar isso tudo e depois conseguir ressignificar, porque quando você Uhum. tá no olho do furacão, meu Deus, você fala Uhum. assim: "Por que comigo? Só tem eu no mundo aqui, só eu que preciso passar por tudo Uhum. isso". Então o que que foi, Rê, Uhum. quando você fala: "Eu não estava preparada"? Eu sou uma mulher de princípios, né, Letícia, e os princípios estão na tábua do nosso coração. Aham. E quando eu engravidei do Otávio, eu estava fora dos princípios. Então, a Uhum, começar por aí. Eu falhei num compromisso que eu tinha com Deus, e essa uhum, consequência veio sobre mim, né. Então, durante a gestação, eu era uma menina que ainda era uma filha querendo ser amada, e eu tinha que me transformar em mãe. Hoje eu faço essa leitura. Naquela época, eu não conseguia fazer essa leitura. Então eu me casei durante a gestação, e isso é algo que atrapalha muito o processo todo do casamento, da vida profissional, enfim, quando a gente, fere princípios, né, a consequência é com a gente. uhum. Então eu não estava preparada espiritualmente, nem emocionalmente, eu não era uma mulher madura que entendia o que o casamento era, né, e eu me casei porque eu engravidei. Né, Sim, eu falo que eu estava debaixo da permissão de Deus, ele deixou que isso acontecesse, não era a vontade principal dele naquele momento, mas ele deixou tudo aquilo acontecer para eu ser transformada, porque eu era uma mulher que queria ter filhos, mas eu não queria casar, morria de medo do casamento. entendi. Entende? Então Aham. todo o processo de o que é o casamento, né, o que é o maternar, tudo isso eu fui aprendendo com a vivência, sofrendo. Hoje as pessoas têm a oportunidade de entender e se preparar para o casamento, sabendo o que vem após o casamento. Podem se preparar para a maternidade sabendo o que vem após o bebê nascer. Eu não fiz nada disso, eu não tinha esse acesso, né. Entendi. Há pouco tempo atrás a gente tinha internet, mas não tinha tanta informação como temos hoje, né. Uhum, Então, eu não sabia o que me esperava, e eu me uhum. culpava por ter engravidado fora do casamento, E não que entende? você não amasse, era o homem da sua vida, né, mas só não Não. estava nos planos nesse momento Uhum. chegar o Otávio. Exatamente, E exatamente. como que foi para o Nercílio? Olha, ele assumiu, né, a responsabilidade, Uhum, mas assim como eu, ele era um homem imaturo para o casamento. Foi difícil inserir no nosso casamento o compromisso homem e mulher,
né, então nós, apanhamos muito no início, muito, muito mesmo. Eu falo que o início do casamento nós vivemos pela misericórdia do Senhor, porque Deus tinha um propósito através das nossas vidas, né. Sim. E hoje nós desfrutamos de algo que a gente nem imaginava que poderia, né, que é viver um casamento muito melhor após 17 anos de casamento, 16 anos de casamento, do que no início, né. Normalmente as pessoas casam apaixonadas, né, e vivem algo, extraordinário no início e nós não. Nós fomos construindo, nós decidimos construir o amor, construir a família, foi na decisão, né, e a partir do momento que eu vi a oportunidade que Deus me deu de ter uma família, eu agarrei com todas as forças e falei: "Agora essa família vai até o fim". Uau! É tão bonito ouvir falar, assim, que o amor é construído, né, Rê. A gente não ama, assim, de bate-pronto, é conto de fada, né, assim como o bebê. Por mais que ele tá ali, que ele tá se desenvolvendo, que você tá sentindo, quando nasce aquela criaturinha ali que você nunca olhou pra cara dele, fala assim: É. "Oi, era você que estava aqui", né. E aí, em meio à dor, em meio ao acabei de parir, normal ou natural ou cesárea, nasceu a criança e aí vem aquele momento É. desafiador e tal. Aham. Mas assim, se você está pronta para receber, né, e deixar ser moldada, porque o amor é tão bom construir o amor, né, é tão bom você decidir amar, que isso é o casamento, é você decidir amar todos os dias, principalmente o defeito. Porque Sim. as qualidades são incríveis, né, mas às vezes tem uns defeitos que você fala assim: "Não, vou desistir, não vou desistir, eu vou Aham. manter firme", que eu falo, estar casado é uma decisão, uma sábia decisão, né. Eu já falei: "Diego, eu te amo, meu amor". Ficaremos casados até o Aham. último dia da nossa vida. Isso é fato, a gente tem Aham. esse pacto mesmo, Sim. essa aliança, que pode vir o dia mal, pode vir a tempestade, que sempre vem, né, mas a gente dá as mãos, ora, Uhum. conversa com o Senhor e aí ele vem e restaura e até essa semana a gente passou por estávamos passando por um turbilhão, né, empresa, negócio, tantas coisas, o Diego trabalhando Uhum. tanto, e aí veio a mão do Senhor sobre nós e uau, foi assim, depois de anos o casamento continua sendo muito melhor. Uhum. E Rê, então depois que vocês venceram esse momento, hoje realmente vocês têm uma família linda, firmada na rocha, aí vem a Helena, preparada. Como é que foi? Organizou, aí vocês falaram: "Não, agora vamos". É, a Quanto dura tempo depois? A Helena veio após quase 6 anos, né, do Uhum. Otávio, e eu digo que, na verdade, o nosso processo de restauração do casamento começou na minha gestação, porque nós sabemos que a mudança externa, ela acontece depois da mudança interna. Então Sim. a minha mudança interior começou na gestação da Helena. Foi quando eu mudei, o meu marido olhou para mim e falou: "Opa, eu estou tendo uma mulher diferente em casa. Eu acho que dá para continuar", né. E a partir dali, nós tivemos a oportunidade de voltar para a casa do Senhor, onde o meu marido conheceu Jesus e falou: "Tô sentindo uma coisa diferente". Eu falei: "Agora eu não largo nunca mais". Ai, que E delícia. Deus veio e quebrou a gente, assim, ó, quebrou os 2 vasos e começou a moldar, a modelar. Passamos por muitos desafios, né, mas foi para trazer luz para dentro do casamento, para trazer luz dentro da nossa casa. E eu, enquanto mãe, passei a ter um outro olhar para os meus filhos, né, muito mais realizada. Então, eu olhava para o Otávio antes e amava, 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 mas eu sentia uma culpa por não conseguir ser mãe, sabe. Eu achava que eu não estava sendo mãe como eu podia, mas não era sobre ser mãe, era sobre ser mulher. Como que eu estava enquanto mulher, porque a minha essência é Deus, a Uhum. minha essência é do Senhor, eu estava afastada do Senhor, né. Então quando eu me aproximei de novo, eu falei: "Opa, tô voltando para minha casa, voltando para minha essência, agora eu consigo colocar as coisas no lugar e consigo ser quem Deus me chamou para ser", né. E como que a gente é mãe, se ser mãe é um chamado do Senhor, se a gente estiver longe da nossa casa? Longe da Difícil. nossa essência, não dá pra gente ser nada, né, longe da essência. E foi quando as coisas começaram a ser colocadas no lugar e isso começou realmente a se organizar. Isso não é de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, mas é tempo, porque a gente leva um tempo para bagunçar, né, fica um Sim. tempo bagunçando, e aí na hora de organizar leva um tempo também. Então, desde que a Helena nasceu, né, há quase 10 anos atrás, na gestação dela, 10 anos atrás, até aqui, nós viemos reconstruindo e hoje vivemos o melhor que a gente tem. E amanhã vai ser melhor, daqui uma semana vai ser melhor,
o ano que vem vai ser extraordinário e Uau. daqui 5 anos eu não sei, não consigo nem imaginar, né, Aham. quais são os planos de Deus para nós, porque são muito maiores que os nossos, né. Com certeza. Ô Rê, e aí você como mestre, da ciência do movimento, né, na verdade, assim, você sempre estudou o movimento, porque você foi atleta, veio educação física, estudou o movimento, e aí durante o seu gestar da Helena, o que que você percebeu em você, porque você sempre treinou, que dava para fazer diferente até chegar no parto normal? Era Uhum. esse o seu desejo? Sim, é. Olha, esse é o assunto que eu mais amo falar, assim, depois da parte espiritual, né, Aham. depois de Deus, assim, é o assunto que eu mais amo falar, porque é algo que eu vivi, né. Eu descobri, que eu não me conhecia fisicamente, que eu era um bloco. Eu descobri que eu era um bloco, uma pessoa em bloco. E como que uma mulher, eh, tem um parto natural, um parto normal, fisiológico, se o corpo não estiver funcionando como pode funcionar. Nosso corpo não é um bloco, né. Então eu conheci o movimento natural através do Menegatti, né, e comecei a experimentar. Eu engravidando da Helena, eu associei, eu falei: "Espera aí, eu estou agora treinando o movimento natural e eu quero um parto natural, então eu vou explorar isso de forma intencional". Então eu comecei a me movimentar de forma intencional e buscar posições de parto que eu sabia que eram possíveis, buscar aliviar dores comuns na gestação que, normalmente as pessoas não conseguem se livrar dessas dores. Uhum. As dores do trabalho de parto que eu tinha sentido da vez do Otávio, eu fui buscando de forma intencional me movimentar e fui descobrindo muitos movimentos, sequências de movimento, fui descobrindo, na verdade, o meu corpo, né. Uhum. E eu comecei a habitar dentro de mim, que é o que você fala, eu amo ouvir você falando assim. Eu comecei a habitar dentro de mim, né, e eu acredito que a gente nunca chega numa perfeição, então ainda tenho muitas coisas para descobrir sobre mim. Mas eu descobri coisas que eu não sabia e comecei a perceber e olhar para as pessoas, movimentos que estavam bloqueados, né. E eu falei: "Gente, essa pessoa não tá nela, né, ela não tá percebendo, olha como que", porque movimento pede movimento, né. E o bebê quando ele vai nascer, ele se movimenta também, então são 2 corpos em movimentos e se esse movimento não tiver fluido, não tiver casado, não tiver conectado, o parto não acontece, ou ele é muito longo, muito doloroso, né. Então foi isso a minha intenção de me movimentar para vivenciar o parto natural e eu fui me conhecendo e me Você tem descobrindo. registros, Rê, seu, lá, De movimento? se movimentando grávida? Tenho, Você se importa tenho. em nos fornecer essas imagens, a gente coloca? Vamos colocar, Thiago? Com Acho que certeza. vai ser incrível as pessoas Aham, verem aham, você, e aí depois a gente coloca alguma coisa ou das suas hã, gestantes fazendo, eu aham, acho que sim. porque assim, a gente talvez falando de movimento, que é movimento? O que que é Aham, movimento? hã. Explica pra gente, o que que é esse movimento? Não é pilates, não é musculação, não é yoga, não Não, é, não sei, não. enfim, tudo que É, você possa associar, né, é, a movimento. O aham, que é o movimento é. do método Bali, né? Certo, você disse bem falado mesmo, né, não é pilates, as pessoas confundem muito com pilates, né, e é extremamente diferente do pilates. Então o método Bali, ele é baseado no movimento natural, nos movimentos que fazem parte do desenvolvimento humano. Por quê? Primeiro, porque o parir é um movimento natural. Sim. E eu não falo só a posição da mulher, é muito mais do que isso, porque é o movimento do bebê lá dentro, é o movimento da mulher, né, se movimentando para permitir o bebê descer, porque a mulher é o caminho do bebê, né. Uhum, Então, é um movimento natural associado ao que a mulher pode fazer no parto e ao desenvolvimento do próprio ser humano. Então, por exemplo, né, para ficar mais claro, no parto, a mulher pode ficar, por exemplo, de 4 apoios para o bebê nascer. É uma posição, de parto, né. E ao longo da vida, o bebê vai precisar engatinhar, tá, ficar de 4 apoios, para desenvolver uma força para sustentar o seu próprio peso, para verticalizar o tronco e aprender o movimento harmonioso contralateral, que é o movimento da caminhada, né. uhum. Então o engatinhar, ficar de 4 apoios e engatinhar é um movimento extremamente importante para o ser humano. Então eu trabalho isso com as gestantes de forma progressiva, né, coloco ela de 4 apoios, para experimentar uma posição de parto, porque talvez ficar de 4 apoios hoje é fácil, mas ficar de 4 apoios
com as contrações de parto é outra coisa, né. Então a mulher precisa ter força para se sustentar nessa posição, ter resistência para ficar nessa posição ao longo do trabalho de parto, se for a posição que ela quiser passar por essa posição, né. E também para que ao longo da gestação ela tenha força para ficar na posição em pé, né, porque o centro de gravidade vai alterando, a mulher vai ganhando peso, o útero vai crescendo, o bebê vai crescendo, e ela tem a tendência de sair do seu centro de gravidade. Então, diariamente o bebê cresce e ela precisa se adaptar. O nosso corpo, ele é perfeito para se adaptar às situações e às condições. Só que as mulheres põem na cabeça, né, que: "Ah, eu estou grávida, vou sentir dor lombar, eu vou jogar o quadril para frente Vou e andar igual a pata. vou andar igual uma pata". Ela já põe isso na cabeça, então antes de a barriga crescer, ela já está andando errado, né. Então ela precisa trabalhar movimentos educativos que vão permitir ela caminhar de uma forma adequada, né. E o engatinhar, por exemplo, é um educativo para a caminhada, para se sustentar, para que ela tenha uma gestação de qualidade. Entendi. Né, a mulher se vitimi a gestante, ela se vitimiza muito, ela deixa as pessoas a vitimizarem, Aham. né, e a gestação não é um Uma momento onde a mu doença. não é uma doença e não é um momento onde a mulher precisa se vitimizar. Eu falo assim: "Ser mimada é maravilhoso", né, eu adoro mimar uma gestante, mas eu não vou vitimizá-la. Entendi. Vitimizar é totalmente diferente. Então quando a mulher fica: "Ai, dói aqui, dói ali, coitada de mim", como que essa mulher que está se sentindo uma coitada, como que ela vai passar por um processo natural, fisiológico de parto, que exige dela autonomia, autoconfiança, né. Então isso precisa ser trabalhado através do movimento também, Uhum. né. Então, né, essa movimentação natural, né, acrescida de um direcionamento emocional, faz com que ela chegue no parto autoconfiante, sabendo o porquê ela está ali, né, o que que ela está fazendo ali, que ela é capaz de fazer aquilo ali, entende? Ô Rê, eu vou te fazer uma pergunta, mas aí depois você me responde. Por que que você acha que hoje as mulheres têm tanto medo do parto normal e do natural e preferem assim: "Engravidei, não, vou marcar cesárea dia tal"? Por que que você acha que hoje, no dia de hoje, aconteceu esse cenário? Grava essa pergunta que eu preciso agradecer aos parceiros do nosso canal, Card Saúde, que é o seu cartão de saúde, o seu cartão de benefício em saúde. O Card Saúde, ele tem mais de 250 médicos credenciados e que dá desconto para você, descontos especiais. Tem clínica de pet shop, que você tem descontos para o seu pet shop. Tem mais de 30 clínicas credenciadas para você também fazer exames com descontos. Além de uma clínica de estética que te dá 25% de desconto em tratamento estético, botox, preenchimento, enfim, é uma clínica extraordinária, inclusive é lá que eu mantenho o meu botox em dia. Temos também o Dr. Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo, que é um médico que tem uma visão integrativa e que cuida da sua saúde sem ajuda do medicamento convencional. Temos também a Sacra, que é a sua agência de marketing, soluções em comunicação e conteúdo, que é a responsável aqui pelo nosso podcast. Brisa, roupa feminina. Simone, um beijo. Eu amo estar com você, eu amo estar na sua loja, porque você sempre nos ajuda a sairmos da sua loja. Não, eu não falo nem empoderada, nós nos saímos posicionadas, porque ela sempre tem uma roupa linda que combina com você e que te ajuda a aumentar a sua autoestima, a sua confiança, enfim. Temos a clínica Arcos, na verdade, a Arcos Training, que é a sua academia que conecta corpo, mente e espírito. É a primeira academia com essa visão holonômica e ela fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E temos a FL Home, que é que produz perfumes para ambientes. É extremamente elegante, aconchegante você ter uma marca olfativa para sua casa, para o seu escritório, para o seu consultório, enfim. Temos a FL Home, que é especialista nisso. Rê, então vamos lá. Por quê? Olha, o medo campeão de vendas é o medo da dor. As mulheres têm muito medo da dor do parto, e isso está associado à falta de informação, né. Primeiro, falta de identidade, assim, né, a mulher não saber, da onde ela vem e por que que ela vai passar por esse processo. Então a falta de informação nesse sentido faz ela ter medo da dor, como se ela fosse incapaz de passar por isso,
né. A Uhum. sensação de incapacidade, de não suportar a dor, faz com que as mulheres desistam, né. Após isso vem o medo, que veio da cultura de um parto mal assistido, que é de acontecer algo perigoso, de ser perigoso, acontecer algo com o bebê, acontecer algo com a mulher, né, porque nós temos uma cultura onde quando a cesárea começou a entrar em cena, os médicos forçavam o parto normal e não por mal, né, mas Uhum. eles entendiam que um parto rápido era um parto bom, né, e um parto demorado era um parto perigoso. E esse demorado era para ser o parto de 4 dias, né, e quando tinha, assim, um parto de 10, 12 horas, eles começavam a forçar o parto com a preocupação de acontecer algo com o bebê, né, Uhum. porque eles não tinham tanto conhecimento como tem hoje, né. E acabava que machucava o bebê, muitas vezes machucava a mulher, e o parto forçado passou realmente a ser, ser um motivo de medo das mulheres. As nossas avós, muitas mães passaram por isso, né. E Uhum. então, são 2 situações, assim, que fazem a mulher já agendar uma cesárea e não esperar, às vezes, até entrar em trabalho de parto. O medo da dor e o medo de ser perigoso. E não é perigoso, Rê? Hoje é seguro ter um parto normal? É muito seguro. Gente, Deus fez o corpo da mulher. Foi Deus que fez a fisiologia. A fisiologia, ela é perfeita, porque o criador não erra. Nós é que erramos. O parto às vezes não acontece, ou ele é diferente do fisiológico natural, porque nós somos falhos. Nós, enquanto mulher gestante e homens que interferem, colocam a mão num momento que não é para colocar, né. Os médicos são maravilhosos, né, eles têm, a oportunidade de cuidar da mulher no momento certo, né, mas quando eles fazem isso fora da hora, eles atrapalham o que é fisiológico. Entendi. Vou fazer uma comparação esdrúxula. Se você estiver no banheiro, pronta para evacuar, e alguém te grita: "Sai logo daí!", você vai conseguir? Não. Entende? É fisiológico você ir ao banheiro, não Uhum. é? Só que se alguém te interrompe e começa a gritar com você, você trava. E o parto é assim, o parto é fisiológico, ele é para acontecer naturalmente, porque a fisiologia ela é perfeita, mas o ser humano não é. Eu falo que Deus deu à mulher 9 meses de gestação, justamente porque a mulher pensa demais, então ela tem mais tempo para amadurecer durante esse processo do que os animais, entende? Uhum. E a mulher muitas vezes não aproveita os 9 meses de gestação, ficam focadas em trabalho, em comprar coisas, se enchem de coisas e não olham para a gestação, como a gestação pode ser, eh, aproveitada. É verdade, Rê. Eu falo que, eu curti as minhas gestações por ter você do meu lado, assim, me conduzindo, falando, porque eu trabalhei normal, era uma vida normal, então eu percebia que se eu não tivesse o momento de ir lá me cuidar, talvez eu tivesse passado despercebido de que eu estava gestando. E olha que minha gestação alto risco, né, tive trombofilia, tomar as injeções e tal, mas nunca eu não tive nenhum problema com isso, né. Uhum, Mas como os dias são intensos, e aí você está trabalhando, tá isso, tá aquilo, aí quando vem o segundo filho, então, meu Deus, quando você está grávida do segundo, que já tem o primeiro, então uhum, parece que de repente, "Ui, é hora de nascer", e uhum. isso é muito bom você trazer esse entendimento de que, poxa vida, o gestar é um milagre, É. né, não dá para você tratar assim como: "Ah, não, vou ali fazer uma coisa e pronto". Tem que ir olhando a mudança que vai acontecendo no corpo da mulher, Uhum, é desafiador, não é simples, ainda mais quem tem, eh tem muito excesso de cuidado estético, sim. né, porque durante a gestação vai mudar tudo. Eu lembro que quando veio o leite da Ana Beatriz, o meu sutiã, eu comprei o tamanho 50. O meu peito ficou gigante, eu olhava e falava: "Deus do céu, e agora, né, que como é que vai ser?". E você sempre tinha uma palavra, sempre, né, tinha Uhum, algo: "Não, Lê, calma, vai passar e tal". E Rê, hoje você, além do trabalho do parto, né, que é essa preparação física, gente, que uhum. vocês não têm ideia do quão importante é essa preparação. Se você não conhece, busque. Busque mesmo. É diferente de você correr, é diferente de você fazer musculação, porque eu fiz e faço tudo isso, né? E agora voltei para treinar com a Renata, porque realmente eu senti.
uma necessidade, você já sabe, estou com uma lesão, mas a Rê vai me ajudar. Mas como é importante essa segurança e essa força realmente, porque o trabalho de parto, já falo, é trabalho, Uhum. vai ter um trabalho, É. né, você vai exigir a parte física. Então depois que vem a parte física, você também já entendeu que o parir também, ele é muito emocional. Hum. Então qual que é a outra vertente que tem dentro do método, Rê? Ao longo dos exercícios, eu consigo observar o movimento da mulher e como que ela se expressa, né, fisicamente. E dá para fazer uma leitura do emocional. Aquela mulher que é A mais tal da comunicação não verbal? sim, na verdade é uma comunicação por meio do corpo, é um movimento mesmo, né. Se o movimento é mais bloqueado de uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito insegura, ou uma pessoa sem autoconfiança, né, uma pessoa que, tá perdida, né. Então, durante o treinamento eu consigo indiretamente trazer a mulher para o lugar dela, falar frases e palavras assertivas para que ela entenda o que que ela está vivendo e para onde ela está indo, né. Então, hoje, com a formação de analista comportamental, eu consigo fazer essa leitura da mulher, né, e proporcionar para ela aquilo que ela precisa ouvir, as chaves que ela precisa virar, né. Então, vou dar um exemplo, né, às vezes eu passo um movimento complexo para a mulher, e ela olha e fala: "Nossa, eu não sei se eu vou conseguir". Aí eu falo: "Vai, você vai conseguir. Pode ir lá, eu tô aqui com você". E ela vai lá e faz e eu falei: "Viu como você conseguiu?". E ela: "Nossa, é verdade. É como no parto. No parto você olha e acha que não vai conseguir, mas quando você passa e supera, você se sente a Mulher Maravilha". Né. Então, são desafios que eu vou lançando ao longo do exercício e vou associando a parte emocional. E o parto, ele antes de tudo, ele é totalmente sobrenatural, né. Então, como eu falei, a mulher, se ela não sabe de onde ela está vindo e para onde ela está indo, né, por que que ela foi chamada e como que Deus determinou que esse processo acontecesse, ela acha que ela é incapaz de passar por aquilo, né. Ela acha que ela não vai conseguir passar por causa das dores, ela acha que talvez a pelve dela não vai abrir, enfim, que o bebê vai entalar. E ela se sente, fora da casinha, ela se Ô sente Rê, isso está muito relacionado ao que a gente escuta, porque assim, o que eu ouvia da minha família: "Deus me livre sim. parto normal", porque o parto da minha irmã com a minha mãe foi bem desafiador. Eu acho até que teve que usar fórceps, foi assim, Uhum. então, Aham. aquele cenário, né. E eu Uhum. lembro que eu falava que eu queria o parto normal, ela falava: "De jeito por você nascia pela boca, mas você não nascia de parto normal". Uma Uhum. avó do Diego falava: "Minha Sim. filha, você não sabe com quantos paus se faz uma canoa". Então você acredita que essas coisas que nós ouvimos ao longo da nossa vida também bloqueia a mulher querer ter esse parto normal? Com certeza absoluta. Tanto sobre o querer como o se sentir capaz. Porque a voz de uma mãe, de uma pessoa com autoridade falando para a criança várias vezes sobre uma determinada situação, ela fica gravada no inconsciente. Então, esses desbloqueios precisam acontecer nessa preparação emocional. Então, Uhum, hoje eu faço a preparação emocional e numa das aulas eu trago situações que vão abrir, caixinhas que elas talvez não pararam para pensar. Então, eu falo que são os medos conscientes e os inconscientes, né. Então, vou dar um exemplo, eu gosto de uhum. exemplificar, né. Quando uma criança de 1 ano e meio, 2 anos fica tentando subir no sofá, e a mãe vai lá e fala: "Não faz isso não, você não consegue. Não faz não, você não consegue, eu faço para você". Aí a criança vai pegar um copo num lugar mais alto: "Não faz isso não, eu pego para você, você não consegue". Não é sobre a mãe não ajudar, mas é sobre a forma como a mãe trata essa criança. E essa criança cresce ouvindo: "Não faz não, eu faço para você, você não consegue. Não faz não, eu faço para você, você não consegue. Não faz não, eu faço para você, você não consegue". Quando essa mulher vai viver um momento de alto impacto emocional, que é o trabalho de parto, o que está na mente dela? "Não faz não, eu faço por você, você não consegue". E o que que é o "eu faço por você" na hora do parto? Ninguém vai parir por uma mulher, ninguém vai fazer isso. A O não ser a máximo cesárea. é a cesárea. Entendi. Então, a mulher precisa trabalhar os medos que podem estar no seu inconsciente, porque eles vão aflorar no momento de alto impacto emocional. E o Qual que é o momento certo de começar a treinar com você, Rê? Quando engravidou. Engravidou, né. Não, Engravidou, porque, vem. às vezes o médico fala: Só depois de 3 meses que você pode fazer atividade física". Sim, não ou depende?
Depende, tá? Uhum, Existem casos e casos. São raríssimos casos em que a mulher realmente precisa ficar parada durante as 12 primeiras semanas. A grande maioria das mulheres precisa fazer exercício físico ao longo de toda a gestação. É a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Se a mulher fica 3 meses sem se exercitar, um dos pilares mais importantes da sua saúde está parado, está em aberto, né? uhum, Está sendo prejudicado. Então, se a saúde dessa mulher está prejudicada, naturalmente ela vai influenciar na saúde e desenvolvimento do bebê. Então, os 3 primeiros meses, o bebê está em formação. Então, a mulher precisa cuidar da sua saúde de forma integral. E o exercício físico é um pilar importantíssimo nesse sentido. Então, a mulher só não pode fazer o exercício físico ao longo das 12 primeiras semanas se ela realmente tiver uma probabilidade de ter um aborto. Se ela já passou por um aborto, que são casos raríssimos em que a mulher realmente não pode fazer exercício físico ao longo das 12 primeiras semanas. E vale lembrar que tem um artigo que fala os 1000 dias do bebê, né, que é do gestar até os 2 anos de idade, que você realmente define quem vai ser a sua criança. Então, Uhum, o seu filho não é quando ele sair de você, o seu filho é quando ele está em você, né. Então, a forma que você se alimenta, sua atividade física, a uhum, sua saúde emocional, isso tudo vai determinar uma criança, né, uhum, mais bem desenvolvida ou não. Eu falo por experiência, uhum, né, eu vejo os meus filhos e os da minha irmã, fiz exercício físico sempre, desde a minha vida, inclusive parindo e depois e nunca parei, hum, né, e ela se tornou uma pessoa ativa agora, então as gestações dela, ela não teve exercício físico. E as minhas crianças, elas são, eu falo, muito diferentes, sim, assim, em termos de desenvolvimento uhum, humano mesmo, até sim, porque eu tenho esse olhar, uhum, né, eu sou aquela mãe, eu quero subir, ué, sobe, se você der conta, no uhum, máximo vai acontecer você cair ou não aham, conseguir. aham. Fora isso, mas porque ele precisa desenvolver, se Sim, desenvolver, né, sim. desenvolver Aham, significa deixar de envolver, aham, né, então deixa a sua criança ir aham, crescendo, aham. enfim. A E formação dos tecidos do bebê acontece intraútero. Então, a forma como essa formação vai se desenvolver depende de como a mulher se movimenta, uhum. entende? Então, E sem contar que o bebê ele fica girando, né, sim, o tempo todo, né. ele Ele está começou, ele tá ele está em movimento o tempo inteiro. A formação de cada víscera, de cada tecido do bebê depende da saúde da mulher e a forma como ela se movimenta, entende? Então não pode uma mulher ficar parada ou em repouso, deixar de se exercitar de forma adequada, porque eu cons engravidei. porque engravidou. Muitas param, entende? Então, falando de gestação, de desenvolvimento do bebê, a mulher precisa fazer exercício físico. Ela precisa. Ela está formando uma criança, ela está formando uma estrutura, é um corpo que está sendo desenvolvido ali dentro, que já tem também emoções. O bebê já começa a ter as sensações e emoções intraútero, é o que você falou, Uhum. né, não é só sobre o corpo físico, é todo um conjunto que está sendo ali formado, né, muito mais do que o exercício, né. Uhum. Rê, então, tem a parte física, tem a parte de desbloqueio de emoções, que daí vem a sua versão Uhum. analista comportamental, e tem também o hipnoparto. Como é isso? O hipnoparto é uma forma de treinar a mente, né, Uhum. algumas pessoas têm aí, alguns tabus com relação ao hipnoparto, mas o hipnoparto nada mais é do que você, treinar a mente para aquilo que você quer viver, Sua né, mente de uma forma consciente, porque quando a pessoa fala em consciente. hipnose, acha que vai estar em transe, vai Hum. sair do corpo, não é nada disso, né? Né, nada Você está disso. extremamente Sim, presente. extremamente presente, porque assim, o parto acontece dentro da mulher. Se a mulher tiver externalizada, pensando muito naquilo que acontece fora, o que precisa acontecer dentro não acontece ou demora muito para acontecer. Então, o parto acontece dentro da mulher. No hipnoparto, eu conduzo a mulher a olhar para dentro e ela precisa ter uma noção de como funciona lá dentro. Então, eu ensino, eu mostro para ela como que funciona ali dentro, para ela ter uma ideia de como visualizar e ela precisa entrar dentro dela, olhar para dentro, visualizar o processo acontecendo e entender como que ela vai lidar com tudo isso. E ela treina. Ela treina palavras, ela treina reações, entende? Ela se conecta com o bebê. E isso é o hipnoparto, né? É você treinar de uma forma consciente, focar naquilo que você quer viver. E a mente trabalha com repetição.
Então isso precisa ser repetitivo. E aí tem a técnica de fazer essa condução, que é o que eu faço com elas e a partir do hipnoparto eu criei uma forma de fazer a mulher, vivenciar isso, né, e treinar isso pensando na própria fisiologia do parto. Uau. Fisiologia do parto, você também ensina isso? Tem? Sim. Dentro do método, o que mais que tem? Bom, na verdade, o método está mais voltado para a parte do movimento e, através do movimento, eu trabalho o emocional. Né? Paralelo a isso, eu trago a parte informativa para essas mulheres. Porque como é que você vai fazer algo que você não sabe o que está acontecendo, né? Sim, e todo É, mundo tem medo do desconhecido, né? isso, e quando a mulher nem sabe como que essa criança sai, o que que acontece para essa criança sair, ela nos primeiros sinais, ela já vai para maternidade, já pede um socorro, vai para o médico, né, e às vezes ela nem está em trabalho de parto, nada começou ainda, são só sinais naturais da gestação, e ela já entra num estado de alerta. Então a Bíblia já diz, né: "Meu povo perece por falta de conhecimento". Então por falta de conhecimento, muitas mulheres se antecipam para viver o trabalho de parto, sendo que ele ainda não começou, e isso atrapalha muito. Né, a mulher, ela não se conhece, ela não sabe nem por onde que o bebê passa, não sabe onde que fica o colo do útero, não sabe qual é o processo que o bebê faz para descer, por onde ele vai passar, qual é o motor desse carro aí, né, que vai fazer esse trabalho de parto acontecer, a mulher não sabe. Então a maioria imagina assim: "Ai, vai romper minha bolsa e eu vou para maternidade". Não, não é assim que funciona, não é igual novela, né. Aham. Então, muitas mulheres deixam de viver essa experiência por falta de informação. Então essa parte informativa sobre a fisiologia do parto, ela é extremamente importante, associada, né, à parte emocional, do entendimento, estratégias mesmo, né, para fazer Uhum. a pessoa entender o que está acontecendo ali, né, e ela entender, como eu sempre digo, né, da onde você está vindo, por que você está vivendo isso e para onde você está indo. Uau, que extraordinário. Ô Rê, e você cuida somente da mulher, né, durante o treinamento, ou tem algum momento em que envolve o parceiro? Né, porque é uma família, né? Como é que é? Também faz parte? Sim, Você também traz essa visão para o marido sim, entender o que que é isso? Porque talvez ele pode ser a pessoa que tenha medo, falar: "Não, sim. você não vai". Existe isso também? Como que é? Com certeza é extremamente necessário trabalhar, né, com o marido também. Ele é a pessoa principal ali, né, ao lado da mulher. A mulher não, eu falo que ela não estaria grávida se não fosse o marido, né, e ele precisa estar presente em todo momento. E um marido desinformado, ele pode atrapalhar, né, por amor, ele pode atrapalhar a mulher, porque ele acha que pode acontecer alguma coisa de errado, ou ele não confia, não acredita que ela seja capaz, né. Uhum. Então, isso pode atrapalhar muito. Então, ao longo do processo informativo, eu trago sim os maridos, eu faço questão que eles participem para que eles entendam qual é o processo, para que eles entendam a importância da presença deles com segurança para essa mulher, né? Que eles entendam a importância da presença deles para o bebê. Que nasce esperando ouvir a voz deles também, para se sentirem seguros, não é? Uau! E como que ele pode realmente colaborar para a mulher conseguir. Eles precisam entender que eles são importantes e qual é o lugar deles. Então, ao longo do tempo, o homem foi excluído do parto. Só que, gente, como que uma mulher vai parir sem o homem que a fez gestar? Uhum. Não tem essa possibilidade, isso não pode acontecer, né. Então, eu faço um processo de inclusão desse homem para ele entender o quanto ele é importante. Quando ele entende que ele é importante, ele se posiciona. O homem fora do lugar, né, não Uhum. funciona bem. Ele precisa estar na posição dele ali como marido, entender e passar a segurança para essa mulher. Com certeza, quando ele está junto, ela parte uma grande porcentagem desse parto já aconteceu com mais tranquilidade, Uhum. né, ele é extremamente importante ali. Eu trabalho com eles, um processo de unidade, né, então tem uma aula que eu dou que chama maternidade, né, o tema é pouco perto de todo o conteúdo, porque eu faço com eles uma dinâmica, né, para que eles entendam o que o puerpério é, o que acontece depois do parto, né, e como eles precisam lidar com isso. A Uau! Então, realidade é antes, durante e depois o negócio. essa aula é antes do bebê nascer, Uhum. é se preparar para o que vem depois. Uhum. Porque aqui em Campo Grande nós temos um índice de divórcio altíssimo e esse índice está diretamente relacionado com a chegada do bebê.
entende? Então, Nossa, tem gente que fala assim: "Não vou engravidar para segurar o casamento", então é pior bobeira, pior se tiver bobeira. desandado. Pior bobeira, porque o índice de divórcio Campo Grande é campeão, né, no índice de Ai, divórcio no Jesus, Brasil. está cancelado. Isso, e quando o bebê nasce, a mulher muitas vezes não está preparada, o homem não tem o entendimento do que vem depois, da queda hormonal, de como isso mexe com os hormônios e com as emoções da mulher. Ele sai da posição dele e aí começa o desastre. E dentro de 1 ano a 3 anos da criança é onde mais acontece o divórcio, entende? Então eu trago para eles essa realidade, né, mas trago uma forma de evitar isso. Primeiro é a informação, saber o que que acontece depois que o bebê nasce. Conta E pra gente rapidamente o que que acontece depois que o bebê nasce, Rê. a mulher tem uma queda importante, da quando a placenta sai, a mulher tem uma queda hormonal muito importante, e ela começa a se sentir, muitas vezes vazia, triste, insegura, incapaz. E se o homem não dá esse suporte para ela, não sabe que a reação dela ao que está acontecendo é hormonal, ele se afasta. Gente, hormonal significa não é porque ela quer, tá? Exatamente. A mulher muitas vezes olha para o bebê e pensa assim: "Nossa, mas eu não amo tanto quanto era para eu amar", porque ela está se comparando com alguém. Ela está se Uhum. comparando com algo que ela viu na internet, com uma mulher que estava com o bebê no colo e tudo mais. E ela começa a se sentir insegura, incapaz, perdida. O puerpério é muito doido, né. E se o homem não souber o que que acontece, que isso pode acontecer e que isso é uma consequência hormonal, ele se afasta. "Ah, essa mulher tá chata, ela não é mais igual, ela não me dá atenção", né. A mulher passa a ficar 24 horas em função do bebê, ela não entende que, a partir do momento que o bebê nasceu, é porque ele não precisa mais 24 horas dela. E ela não tira nem uma horinha para ela se cuidar. Se a mulher não tira uma horinha para ela se cuidar, como é que ela vai cuidar do marido, que é a principal pessoa da vida dela? Uau. Você casou, seu marido é a principal pessoa da sua vida. Os seus filhos vão embora. Como é que você não vai cultivar o seu relacionamento? Como é que você não vai dar atenção? E eu não estou falando de ficar 24 horas olhando para o marido, não, é dar o É um mínimo momento. necessário que ele precisa, entende? Nós Uhum. somos feitas para ser apoiadora do marido, né? Como é que, agora o bebê nasceu, ó, vamos dar um tempinho para essa função, vou lá para o 0, mas o marido precisa dessa apoiadora, entende? E aí começam as divergências, as brigas, e aí vem o divórcio. Porque, ela mudou demais, ele mudou demais, ele não me entende. Por quê? Por falta de uma boa comunicação e da informação do que poderia acontecer. Então isso tudo faz parte do método Bale, essa informação. Isso tudo faz parte do programa que eu criei paralelo ao método Bale, Uau! entende? Porque o método Bale vem com exercício, a preparação emocional, né? E aí eu tive que separar aulas informativas para isso, né? Então, o homem precisa entender e a mulher precisa entender a teoria. A teoria e a realidade. Entende? De um Uhum. bebê dentro de casa, a mudança que os aguarda, porque não é, Não é eh, só arrumar o quarto nem e a tudo são roupa. flores. Não, nem tudo são flores. E o bebê não é um boneco que você liga e desliga a hora que você quer. A criança vai exigir, né. Então eu trago para eles a realidade, mas eu trago uma forma de lidar com isso. Quando Deixa você ser já mais sabe leve. o que pode acontecer, você já se prepara para aquilo. Agora quando você não sabe o que fazer, fica igual uma batata quente na mão, até vir o divórcio, entende? Então o casal precisa de unidade. E aí eu aplico uma ferramenta com eles ali, para que eles entendam quem eles são um para o outro, e para que eles pratiquem isso ao Que longo das extraordinário. semanas, e principalmente a hora que o bebê nasce, né. E quando o bebê nasce, não falei aqui, mas você também é doula, né, mas hoje já não mais no momento do parto, mas já foi por muito tempo, né. E você via a diferença, Rê, do pai que se preparou junto, para o pai que não porque às vezes o homem, sei, não posso falar julgar, né, mas tem homem que não gosta, acha meio: "Ai, coisa de mulher, isso não quero saber", e Uhum. dá diferença na hora, Rê? Muita diferença, mas é o que eu falei, não é que o homem às vezes não quer, ele foi colocado nessa situação. Ele foi colocado à parte do parto, como se ele não fosse importante para isso. Quando o homem entende que ele é importante, né, que é o que eu faço nas aulas, ele se coloca no lugar dele. E aí ele sim colabora e a mulher precisa do homem do lado. Como eu sempre digo, ela não fez sozinha, né? Uhum. Para fazer, fez junto.
Para nascer tem que estar junto, para cuidar tem que estar junto, né. Então eu já vi muita diferença do homem que participa, que absorve aquilo que eu estou trazendo, que se coloca na sua posição, entende? Um parto muito mais tranquilo, um parto mais, mais rápido, né, dando esse apoio que a mulher precisa. A mulher precisa, em primeiro lugar, o primeiro apoio que a mulher precisa é do marido. É o homem que está do lado dela, é com quem ela tem mais vínculo. Não é só da equipe que está por trás disso, né. Ô Rê, mais uma informação. A mulher quando decide, sei lá, engravidou, foi no médico, beleza. Aí fala assim: "Ai, doutor, então eu quero ter parto normal". Aí ele fica assim: "Então, olha, vamos ver, quem sabe, não sei o quê". Quando é que realmente é indicado uma cesariana, Uhum, quando não é? Falou em termos de conhecimento, assim, já às vezes a pessoa não vai lá procurar. Então, o que que se ela vai "Ai, olha, esse bebê é meio grande, olha, não sei o uhum, quê". O que que realmente uhum, a gente precisa observar para uhum, tomar essa decisão? Porque, assim, se a mulher não quer parto normal, via vaginal, literalmente, uhum, beleza, né, mas pelo menos deixe a sua criança querer nascer no dia que ela escolheu, né, você que me ensinou isso. uhum, Inclusive, você pediu para eu assistir O Renascimento do Parto, que é um documentário fantástico, assim, que te traz muito conhecimento também, além de você. uhum, Mas então o que que eu observo? Decidi, aliás, engravidei, decidindo ou não uhum, engravidei, aham, e aí eu preciso decidir o meu parto. Eu uhum, quero normal, mas se uhum, talvez o meu médico uhum. não tá nessa vibe. Como que eu sei que ele tá, que ele não tá, que vai, que não vai? Olha, é interessante essa pergunta, né, porque pode ser muitas vezes a resposta pode ser acusadora para alguns, né, Uhum. mas até que se prove o contrário, que algo realmente muito diferente aconteça, a mulher pode ter parto normal, né. Então são raríssimas situações em que a mulher não pode ter o parto normal, né, e a maioria delas é no parto que acontece, né, um parto que não desenvolve, e não só fisiologicamente, às vezes um parto não desenvolve por conta de um emocional, de um bloqueio emocional, né, já vi Uhum. isso acontecer, né, mas logo que a mulher engravida, ela não vai poder ter um parto normal se ela tiver uma miomectomia múltipla, que são vários cortes no útero, né, que ela pode correr o risco de ter uma ruptura uterina, tá, Uhum. e não são 2 ou 3, né, até quando a gente fala de cesárea, né, as pessoas acham que quando a mulher já teve uma cesárea, ela não pode ter um parto normal, isso é um engano, né. Até 3, 4 cesáreas, a mulher pode ter um parto normal. Agora se ela tem 4, 5, 6 cesáreas, ela não pode nem engravidar mais, porque o útero já não consegue sustentar esse bebê, né. E isso Eh ninguém fala, né? Só fala que não pode ter o parto normal. não, eu já acompanhei mulheres que tiveram parto normal após 3 cesáreas, né, assim, e aí essa mulher queria muito ter mais filhos, inclusive uma delas está agora na sexta gestação, e as Uau! 3 primeiras foram cesárea, e todo mundo dizia para ela que ela não poderia mais, né, e aí ela teve o seu parto normal no quarto filho, teve o seu parto normal no quinto filho e está grávida de novo. E vai ter o parto normal no sexto filho. Muito provavelmente, né. Então, assim, na hora do parto, se a mulher tá com herpes genital ativa, aí sim ela não pode ter um parto normal, mas isso só vai ser descoberto lá no final também, né, ela Uhum. até 6 semanas antes do parto, se ela tiver com uma herpes genital ativa, não é indicado que ela tenha um parto normal, né. Então as pessoas confundem muito sobre, por exemplo, a diabetes gestacional. "Ah, eu tenho diabetes gestacional, não posso ter parto normal". Engano, é um Deve, né, porque, sim, gente, porque vai cortar uma pessoa que é uma cirurgia que é ninguém encara, gente, é uma cirurgia de é grande porte, pelo amor de Deus. exatamente, as pessoas se enganam muito com relação a isso, né, porque é Aham. uma Ninguém cirurgia pede engraçado, ninguém pede durante a cesárea, não pede risco cirúrgico, é, não pede não, você faz, faz, simplesmente vai e faz. exatamente, é. Estranho, né? Existem alguns cuidados, né, então, assim, a mulher precisa estar acompanhando diabetes gestacional, né, e ela precisa, acompanhar o desenvolvimento do bebê e existe um protocolo de indução do parto ali em torno das 40 semanas, né, pra que ela tenha um parto fisiológico e corra menos risco na cesárea. O Uhum. risco, ele é para a mulher de fazer uma cirurgia, né, então pressão alta, por exemplo, as pessoas falam: "Ah, mas eu tenho pressão alta, eu não posso ter parto normal". Ué, mas você com pressão alta você pode fazer uma cirurgia? As pessoas fazem exames para poder saber se pode fazer uma cirurgia, né, e a Sim, mulher com a pressão alta ela pode fazer? Então é indicado para a mulher fazer uma cesárea com a pressão alta, caso isso esteja de fato prejudicando o bebê.
E aí, a realidade é essa, coloca-se a vida da mulher em risco para salvar aquele bebê. Se essa pressão que ela alta que ela não tá prejudicando o bebê, não é por conta da gestação e o bebê tá bem, ela precisa passar por um processo fisiológico. Só que a falta de conhecimento faz com que as pessoas tenham medo, entende? Elas acreditam que a cesárea vai salvar, só que não, é um engano, entende? Então existe a falta de informação faz com que as mulheres tomem decisões sem saber. Ah, mas Uhum. gente, a gente tem estudos, posso deixar com você um estudo que tem um quadro das indicações de cesárea, né, e são pouquíssimas situações onde a mulher realmente precisa fazer uma cesárea, né. E a gente tem falta de informação de médicos desatualizados também, infelizmente a gente tem. Uhum. Né, até na indicação do exercício, médicos que pedem para a mulher não fazer o exercício, ou que já, marcam a data do Diretamente já fala: "Não, você tem que fazer tal coisa". tem médico que marca a data do parto com uma mulher porque ela é pequena. Isso é um absurdo, né, o quanto a pelve dessa mulher vai ceder, como vai ser essa movimentação do trabalho de parto, só dá para saber na hora do parto. Pode acontecer? Pode, porque é uma caixinha de surpresa, mas falar que uma mulher não pode ter um filho de parto normal, porque ela é pequena é um absurdo, porque ela é gorda demais é um absurdo, entende? Uhum. Isso não existe, tem que esperar o parto acontecer. E eu ouço muito ainda: "Ai, a minha mãe era pequena demais, então ela não pôde ter parto normal". Eu já ouvi gente até falar que foi para cesárea porque entrou em trabalho de parto prematuro. Eu falei: "Ué, mas aí tira antes ainda porque estava prematuro, então deixa nascer de parto natural, porque daí pelo menos durante o parto o bebê vai terminar de amadurecer alguns sistemas que são importantes para ele". A passagem pelo Fala canal de sobre parto isso, Rê. a Por que que é importante a criança passar pelo trabalho de parto? bom, Porque existe um motivo, qual é são o motivo? vários motivos, né, Então eu vou vamos lá. falar alguns, assim, né. Uhum. Eh, Primeiro porque as contrações de parto, elas geram no bebê um estresse fisiológico. Esse estresse fisiológico vai fazer com que o bebê produza hormônios que vão terminando de amadurecer os seus sistemas. Então, assim, quando o bebê está com 12 semanas, tá, intraútero, ele já está pronto. Só que ele pode nascer? Não, ele precisa amadurecer. Então acontece muito da mulher chegar nas 38 semanas, o médico do ultrassom fala assim: "Ah, seu bebê já está pronto para nascer". Não, bem, se ele tivesse pronto para nascer, ele estaria maduro, ele já teria mandado uma informação para o corpo da mulher gerar os hormônios do trabalho de parto, né. Então o bebê precisa terminar de amadurecer para dar um sinal. Quando o trabalho de parto começa, as contrações vão gerando no bebê, esse estresse fisiológico que vai fazendo com que ele produza hormônios para terminar de amadurecer alguns sistemas. Aí muitas pessoas falam: "Ah, espera o tempo do bebê, já está ok". Isso também é um engano, porque o processo de trabalho de parto, ele é gradativo e essas contrações vão aumentando a intensidade. Então as primeiras contrações de pródromos e de fase latente, elas são uma. O final dessas contrações são outras. E aí a passagem pelo canal de parto também vai fazer com que o bebê desenvolva, amadureça os outros sistemas, entende? Então, a compressão do pulmãozinho do bebê só acontece na passagem do canal de parto. O contato com as bactérias do canal de parto da mulher só acontece quando o bebê nasce. Então, o bebê perde esse processo de maturidade. E eu falo assim, muitas vezes a mulher rouba do bebê a oportunidade de terminar de amadurecer. E a consequência vem depois. Quando o bebê Uau. começa a ter doenças consecutivas, respiratórias, né, o bebê tem a dificuldade de respirar, porque ele precisou de ajuda para respirar, porque ele foi tirado por uma cesárea, entende? Então são vários o processo de desenvolvimento motor do bebê, o natural é ele, receber essas contrações e fazer o movimento de descida no canal de parto e essa passagem, isso vai fazer com que o bebê tenha um desenvolvimento motor natural. Quando ele é retirado pela cesárea, ele perde essa oportunidade. É claro que não é tudo sobre isso, é Aham. sobre o ambiente depois que o bebê nasce, né, como que essa mãe e esse pai vão deixar o bebê se movimentar, mas é uma das coisas que influenciam, né. Então nós temos um estudo que mostra que se não me lembro agora se é 90 ou 95% dos atletas de alto rendimento tiveram um processo de trabalho de parto, passaram pelo trabalho de parto normal. Por Uau, conta do desenvolvimento motor deles. que máximo. Ô Rê, existe é uma pergunta meio mais pessoal do que, né, eu sempre quis saber o porquê, né. A Ana Beatriz eu não consegui o parto normal, porque ela
por causa do mecônio, e era Uhum. muito Muito, é. mecônio, Hum. né. Mecônio Uhum. é quando a criança faz cocô, né, Cocô que não é cocô, cocô porque que não é cocô. é líquido amniótico que passou pelo intestino, que já está maduro, Aham, entende. Então o intestino dela já estava maduro, o líquido amniótico que ela estava ingerindo ali dentro passou pelo intestino e então ele saiu de uma cor diferente, aham. né, só que já estava espesso. E no seu caso, que eu me lembro bem, ela ainda estava alta na sua pelve, então Uhum, ela tinha maior chance de aspirar esse mecônio espesso, e isso poderia sim ir para o pulmão dela e prejudicá-la, tá. uhum. São situações diferentes quando tem um mecônio, ralo, quando só o líquido amniótico está esverdeado, porque daí esse líquido amniótico pode continuar passando pelo bebê e tá tudo bem. Só que quando ele fica espesso, não pode acontecer, né. E quando o bebê já está lá embaixo quase nascendo, tá tudo bem, o bebê não vai ter nem a oportunidade de aspirar, né, Uhum. porque ele tá ali comprimido, já tá para nascer. Na sua situação, no seu caso, ela estava alta, então ela estava totalmente em contato com aquele líquido espesso, então era indicado uma cesárea. Para chegar nesse nível, né, é difícil, a grande maioria tem o mecônio, mas de uma forma mais rala, e Mas aí e isso por não que que prejudica sai o mecônio? A gente tem uma a explicação? maturidade do intestino do bebê. Aí isso é resultado de todo o processo gestacional, da maturidade dela, do tempo dela, né, e Uhum. tem coisas que só Deus explica, Ah, é verdade, tem coisa que só né, Deus explica. que nós É, precisamos e passar. para quem nos ouve, como que você atende, né, o Hum. atualmente, né, o espaço ainda é só aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Aham. Sul, É. mas você atende online, você dá consultoria, você ensina doulas, como é que é? Sim, eu atendo online, tem casais que moram fora, né, que pedem o atendimento online, essa preparação para o parto. Eu tenho a parte de exercício, né, eu tenho um curso gravado, onde as pessoas podem adquirir e fazer a movimentação de preparação para o parto em casa, tá. Uau. As aulas online eu dou também. Estou mentoreando doulas, estou mentoreando profissionais que trabalham com gestantes, também voltado para o exercício também. Uau, e onde que a gente te encontra? Deixa aí, rede social, telefone, não sei, sinal de fumaça, seu arroba, seu Instagram, como que a gente te O encontra? Instagram Renata Bali é o primeiro ali que aparece, Renata Bali com 2 Ls e o Espaço 9 Meses, né, gente, o Espaço 9 Meses está ali já com outros profissionais, agregados, trabalhando ali com a mulher gestante, né, consultoria de amamentação, o acompanhamento no parto com as enfermeiras obstétricas maravilhosas, né, osteopatia para gestante, osteopatia pediátrica, temos a fisioterapeuta pélvica também, temos a fisioterapeuta responsável pela drenagem, né, então o O trabalho que espaço é tá completo para tudo que a futura mãezinha precisa. isso, tudo que essa mulher gestante precisa, a gente tem ali. E eu estou fazendo os atendimentos individuais, né, com processos e ferramentas de inteligência emocional para ajudar essas mulheres com alguns medos que as travam, que as bloqueiam, não é. Uau, que Então algumas extraordinário. coisas precisam ser individuais. Rê, alguma coisa que importante que a gente deixou de falar, que eu não te perguntei, que você gostaria de colocar? Aproveita. Olha, eu quero dar um recado para as mulheres que não pararam para pensar na via de parto, né. A gestação, ela é um presente de Deus, né, os filhos são herança do Senhor. E assim como Ele nos permite viver isso, Ele nos capacita. E o parto, ele não é sobre uma performance da mulher, onde a mulher precisa fazer algo extraordinário. A mulher só precisa se permitir. Então, a gestação é o mais complexo, é o processo mais complexo. Então, hoje você é gestante, você não precisa fazer nada extraordinário para que esse bebê se desenvolva aí dentro, para que, seja formado, os tecidos do bebê, o coração do bebê, o cérebro do bebê, nada, você não precisa se esforçar para isso, né. E você passa 9 meses, né, estruturando, desenvolvendo esse bebê sem esforço, né. É claro que tem os desafios da gestação, mas o parto, ele é a mesma coisa, você só precisa deixar acontecer, não é sobre uma performance sua, né, você vem de Deus e você vai voltar para Deus, você é só um instrumento de Deus. Então se você se permitir viver o parto, você vai ver que é muito mais extraordinário do que só passar pelas dores de parto, e essas dores são, moduláveis, né, a dor ela é totalmente modulável de acordo com o que você pensa, como você encara essa situação, como que você enxerga o parto, a maternidade, né, então
reflita sobre isso para você escolher a sua via de parto de forma consciente, com conhecimento, porque as mulheres perecem por falta do verdadeiro conhecimento sobre gestação, parto e pós-parto. Uau! É, como eu já falei, se você está grávida ou conhece alguém que pretende engravidar, por favor, compartilha esse podcast, porque as mulheres precisam entender que já tem profissionais desenvolvendo mulheres para que cheguem a esse milagre da vida que é o conceber de forma Hum, natural. Rê, é. sem palavras, né? Foi Uhum, maravilhoso te ouvir mais uma vez. uhum, Que você continue, que você não pare, que você avance, que uhum. você agora possa treinar pessoas para ter esse seu olhar, né? Porque você é só uma, né? Vai chegar um momento em que você não vai conseguir dar conta de todo mundo, então que você desenvolva essa parte de ensinar mais pessoas para que o seu método realmente cresça. Assim como Joseph Pilates um dia, né, pensou e projetou e o Aham, Pilates é real, eu tenho é. certeza que o método Bali também vem Uhum, com força total uhum. para que realmente mude a estrutura e a performance das mulheres. E vale lembrar que Joseph Pilates disse que Pilates não é para mulher grávida. Eu já falei isso para É, você, é, né? Então, é. isso agora o seu método, sim, ele é diferente, ele realmente traz algo muito diferente e você nos faz habitar em nós mesmos. É Uhum, impressionante. É um momento ali que não tem para onde você correr a não ser quem você é. Ser o seu maior ato de coragem, é. ser você, né? Uhum, Olhar quais são os seus pontos fortes, os seus inúmeros pontos de melhoria. sim. Às vezes é um comando seu tão simples, eu falo, vixe, que coisa, né? Mas a hora que a gente consegue, realmente é É. extraordinário saber que a gente tem uma máquina tão perfeita, mas tão perfeita, que a gente não precisa olhar para ninguém, se comparar com ninguém, porque Deus nos fez do jeitinho que Ele queria que fosse, mas só que tem momentos que a gente precisa realmente e esse momento, né, é com você. E que bom que agora você acolhe nós depois que a gente para e a gente ficava assim: "Meu Deus, perdida", né, eu Hum, acredito que você já deva ter ouvido isso, né, sim. as suas gravidinhas depois se sentirem perdida, mas Aham. graças ao nosso bom Deus, você está de volta, né, para cuidar antes, Sim, durante e depois da sim, gestação. Obrigado, sim. Rê, que Deus te abençoe. E a casa aqui está sempre aberta, quando você tiver conteúdo novo, volta aqui Uhum. para liberar esse conhecimento pra gente. Com certeza, eu agradeço essa oportunidade, né, e que você continue trazendo pessoas e não só trazendo as pessoas e tirando o melhor das pessoas, mas trazendo o seu melhor. Você sempre traz o seu melhor, né, e é muito bom te ouvir, é muito bom te responder, né, Uau. e é muito bom saber aquilo que você pensa sobre nós, porque você enxerga coisas que nós não enxergamos. Isso é maravilhoso. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, Luz, né. Eu isso mesmo. aprendi a desenvolver esse olhar, porque um dia olharam para mim mais profundo do que eu sou, né, mais para dentro, né. Eu não sou só Uhum. a morena do cabelo cacheado, de um corpo definido, não. Aham. Olharam lá para dentro e Deus me transformou e hoje realmente o que eu amo fazer é estar aqui dando a oportunidade de pessoas, né, poderem também liberar e libertar a vida do Verdade. outro, porque eu falo, o É. podcast é uma ferramenta tão extraordinária, o YouTube é tão extraordinário, porque Uhum. ninguém vai pagar nada por isso, Uhum. né, é só a Sim. vontade de Aham. aprender algo novo e É. obrigada, tá? Amo você muito. Também amo você. E é isso, gente. Esse foi o nosso podcast com a Renata Bali. Então, encaminhe para uma gravidinha ou para quem está tentando engravidar, ou para um casal que já está gestando, porque eles vão ter realmente um presente aí que vai chegar nas mãos deles, que é um bebezinho. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Não é treino, é reino. Que Deus te abençoe. Até lá.